Ele já ministrou a oficina de astronomia número 231, aos 19 de agosto de 2005, onde falou sobre a origem do sistema solar e do cinturão de Kuiper. Foi nosso aluno, excelente estudante no curso de graduação em física de uma das universidades em que trabalhamos muitos anos, e possui até um asteroide com o seu nome, o asteroide número 10.018, que faz parte do cinturão de asteroides principal, localizado ali entre as órbitas dos planetas Marte e Júpiter. Ele tem doutorado em mecânica celeste, é pesquisador de objetos transnetunianos e professor de astronomia na Universidade de Kindai, no Japão. Dr. Patrick Sofia Likavka será o nosso palestrante na oficina de astronomia de hoje, a oficina de número 500. Seja muito bem-vindo, Patrick, é uma grande satisfação ter você entre nós aqui no nosso programa de oficinas de astronomia mais uma vez. Muito sucesso e obrigado mais uma vez pela sua importante participação no nosso projeto. Olá, meu nome é Patrick Sofia Likavka. Primeiramente, obrigado pelo convite para ministrar essa oficina de astronomia número 500. E é muito gratificante saber que essa oficina tem ocorrido ao longo de vários anos. E eu, na verdade, sou ex-aluno do professor Luiz Augusto. E na época, no final da década de 90, eu participei de várias oficinas. E elas também influenciaram o meu interesse pela astronomia. Então, novamente, obrigado pelo convite. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Ficou um pouco extenso, mas eu tentei mostrar alguns resultados interessantes numa das áreas das ciências da Terra e planetárias. Um pouquinho da minha história é que depois que eu fiz a minha graduação, eu vim para o Japão para fazer a pós-graduação. Eu fiz toda ela na Universidade de Kobe. E depois eu fui aproveitando as oportunidades, fui ficando e hoje eu estou aqui no país há mais de 20 anos. Atualmente eu trabalho na Universidade de Kindai, que fica perto de Osaka, na região central do país. E eu continuo com as pesquisas na área de ciências da Terra e planetárias. E ao mesmo tempo eu também trabalho com os alunos aqui, mais em temas gerais, né, de ensino básico de astronomia, mas também outros temas como filosofia da ciência, pensamento crítico, então é uma área bem abrangente aqui na universidade. Mas é isso, não vou me estender muito, até porque na verdade o conteúdo da oficina é que está mais extenso. Novamente eu espero que vocês gostem do conteúdo e é isso aí, até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Vamos para a apresentação então, eu vou tentar ser o mais breve possível e ao mesmo tempo didático, mas a primeira coisa que eu gostaria de alertar é que, infelizmente, o material não está em português. Esse título é meio enganoso, eu botei em português. E, então, é a primeira coisa que eu gostaria de alertar, e já meio me desculpando que o material é basicamente em inglês, com algumas partes em japonês, porque aqui meu trabalho são as duas línguas que eu uso bastante e infelizmente não tem como manter esses materiais também em português ou outras línguas. Mas enfim, nessa apresentação eu vou falar sobre dois assuntos principais, que também são os tópicos em que eu trabalhei mais na pesquisa nesses últimos 2 anos, e os resultados vieram agora no ano passado, foram publicados no ano passado, e um deles, inclusive, mais recente, agora publicado no início do ano. Então, basicamente, são dois mistérios do sistema solar que eu gostaria de conversar com vocês. Essa é a minha apresentação oficial da página da universidade, né? Meu nome é Patrick Sofia Likavka. Eu trabalho na Universidade de Kindai, que fica na região próxima a Osaka, no centro aqui do Japão. E, basicamente, eu fiz toda a minha pós-graduação também aqui no Japão. Então, basicamente toda a minha história acadêmica está aqui. E a minha especialidade
Ciências da Terra e Planetárias, que é justamente o tema do, do meu mestrado e doutorado que eu fiz na Universidade de Kobe, também aqui no Japão. Então, primeiramente, existem três tipos de pesquisas, né? Então, não se assustem com o japonês que eu vou conversar aos poucos explicando, né? São três tipos de pesquisa, basicamente, que é teoria, experimentos e observação. Esses são esses três em azul aqui. Então, basicamente, o primeiro acho que é mais ou menos autoexplicativo, né? A teoria lida com, por exemplo, cálculos analíticos ou cálculos via simulações por computador. Então, basicamente, essa é a área principal da teoria. E eu acho interessante um exemplo assim representativo da teoria, dos seus resultados, né, do que ela é capaz, foi a previsão da existência do planeta Netuno, né, que ele foi previsto teoricamente na época, em meados do início do século XIX. Somente Urano era conhecido, o último planeta conhecido do Sistema Solar. E na época foi previsto teoricamente que, por causa que a órbita de Urano não fechava bem com as previsões teóricas, então foi previsto que existiria um outro planeta além da órbita de Urano. E esse planeta depois foi descoberto em 1846, que é hoje conhecido como Netuno. Então, esse foi um marco muito interessante, né, do que a teoria é capaz de fazer. E o segundo tipo de pesquisa é experimentos, né, que é o do meio aqui. Então, basicamente, os experimentos são, por exemplo, colisões em um laboratório, que eles tentam, digamos, simular em uma escala muito menor colisões entre corpos celestes, né? E outra área, nessa área de experimentos, é a análise de meteoritos. Então, um exemplo, né, desse tipo de pesquisa, por exemplo, é a idade do sistema solar e a idade da Terra, né, que é praticamente 4,6 bilhões de anos. Então, esse número, de onde é que ele vem? Ele vem principalmente da análise de várias rochas, vários minerais, né, materiais que são presentes em meteoritos, em que eles convergem através da datação de isótopos, né, de urânio, por exemplo. Então, eles convergem mais ou menos uma idade de 4,6 bilhões de anos, aproximadamente, né, em valores mais exatos, né. Então, isso eu acho que também é um ponto interessante, né. As rochas mais antigas da Terra não chegam a esse valor, mas mesmo assim também se aproximam, né, do valor. Então, basicamente desse resultado é que nós sabemos que a idade da Terra é parecida com a do Sistema Solar. E interessante, né? São várias coisas que podemos aprender também com experimentos. E a outra a técnica né, para fazer pesquisa, que acho que talvez a mais elementar, mais antiga também, é que é a observação. E hoje em dia, obviamente, que existem vários tipos de telescópios, tanto na superfície, né, quanto no espaço, telescópios espaciais. E também, como sabemos, esses observatórios e telescópios, eles podem fazer medições em várias faixas, né, do espectro eletromagnético, não só na área do visível, mas também infravermelho, ultravioleta, raios X e por aí vai. São vastas, né, as observações. E aqui eu cito um exemplo assim, clássico de observação, que é a descoberta de planetas extrasolares, né, ou exoplanetas, né, que eu acho que foi um marco muito interessante na área de observação, porque os planetas orbitando outras estrelas que não o Sol, né, os exoplanetas, no início eles foram previstos teoricamente, mas também houve muito ceticismo, né, de que se realmente os planetas poderiam ter se formado e tal. Houve uma certa discussão, mas felizmente o primeiro planeta foi descoberto
em da década de 90, acho que 95, se não me engano. E hoje há uma explosão, né? Existem já milhares de exoplanetas confirmados, né? Inclusive com observatórios espaciais dedicados exclusivamente para encontrar exoplanetas. Então, hoje eu vou conversar sobre os dois mistérios que eu já vou revelar daqui a pouco, baseado principalmente em teoria, né? Então, é isso que eu também vou destacar, embora eu use resultados de observações para fazer a comparação com os resultados teóricos. Isso aqui é um lembrete de como o nosso sistema solar se formou. Então, ele mostra, digamos, a evolução temporal. O tempo ele é indicado por essa flecha aqui. Então, quanto mais ele desce, mais ele se aproxima da época atual. E, e o eixo horizontal ele mostra a distância em relação ao Sol. Então, só para lembrar, né, que o sistema solar ele se formou ah, num disco protoplanetário e no início só havia gás e praticamente 99% gás, né, hidrogênio, e, e também os 1% seriam os outros, né, que seriam poeira cósmica de várias composições, assim, de rocha, metais, água, gelos, né, e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, né, na medida que a gente vai descendo a flechinha aqui, se formaram os primeiros objetos, né, nós chamamos de planetesimais. Apesar que eu estou pulando muitas etapas aqui, né, e o processo é bem mais complicado, mas só para resumir, os primeiros planetesimais se formaram desde a escala de metro até dezenas de metros ou até quilômetro, na escala de quilômetro, né? E aí, com o passar do tempo, os primeiros embriões, que nós chamamos, são os objetos maiores, que depois vão dar origem aos planetas, também se formaram dentro do disco. E aos poucos, o gás também foi ficando escasso, ou depois parte dele também foi capturada por nos planetas gigantes. E essa etapa é demonstrada nessa faixa aqui, onde o gás nebular praticamente já está extinto do sistema. E aqui os quatro planetas gigantes, né, capturaram o gás, principalmente Júpiter e Saturno, né. Como nós sabemos, eles captaram grande massa, grande parte da massa deles é composta de gases. E outra região que eu ressalto, que depois eu vou retornar, é que seria essa aqui, além da região de Netuno, onde há um reservatório de objetos de corpos menores, né. E aí chegamos até o sistema solar atual, onde no próximo slide tem um resumo que ele é composto, mas basicamente só para destacar, além dos 8 planetas conhecidos atualmente, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, também há um repositório de pequenos corpos celestes entre Marte e Júpiter, que é o cinturão de asteroides, depois tem um slide que mostra melhor, e também uma outra região parecida, além de Netuno, que é essa aqui, onde também há um reservatório de pequenos corpos celestes que nós chamamos de cinturão de Kuiper, né? Depois eu vou comentar com mais detalhes. Então, esse é um resumo da origem e evolução do sistema solar, embora ele seja bastante simplista, porque hoje em dia a ideia de que o sistema solar se formou assim, com os planetas comportados, né, se formando nas suas localidades atuais, não é, na verdade, não é o que é proposto atualmente, né? O que é proposto atualmente tá mais alinhado com essa evolução que eu estou mostrando nesse slide aqui. Eu, eu peço desculpa novamente que está tudo em japonês, mas eu vou explicar, né? De novo, esse eixo horizontal ele mostra a distância em relação ao Sol, e aqui tem 3 etapas que estão demonstradas com A, B e C. E o A seria o sistema solar primordial há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, né? Esse diagrama é o A. E nessa época, como vocês podem notar, a ideia de que
é de que que se formaram mais do que quatro planetas gigantes, né? Na verdade, as teorias mais aceitas atualmente, embora ainda estejam sendo elaboradas e aprimoradas, elas sugerem que o Sistema Solar, na verdade, nessa época, ele já tinha formado talvez cinco ou mesmo até seis planetas gigantes. Então, aqui eu mostro eles com essa cor azulada, né? Então, essa é a ideia de que, na verdade, já havia mais planetas gigantes do que atualmente. Embora o mais aceito seja que desses cinco ou seis, Júpiter e Saturno seriam únicos, né? E, além disso, também há indícios de que nessa época já havia também a formação de planetas menores, inclusive nessa região dos planetas gigantes, né? Aqui eu mostro com essa cor cinza. Esses planetas seriam assim, com massas variadas entre talvez massas próximas a de Marte ou até mesmo massas semelhantes à da Terra. Então, também talvez dezenas desses planetas se formaram nessa região. E aqui, eu esqueci de comentar que o eixo horizontal ele mostra a distância em relação ao Sol em unidades astronômicas, né? Então, toda vez que aparecesse tá em inglês no caso aqui, né? AU significa unidade astronômica. Então, esse diagrama também mostra que, na verdade, o sistema solar, quando ele recém se formou, além de haver mais de quatro planetas gigantes e também outros planetas parecidos com a da Terra, inclusive nessa região, também a ideia de que esses planetas se formaram numa região mais compacta espacialmente falando. Hoje nós sabemos que o, os quatro planetas gigantes eles estão situados a cerca de entre 5 unidades astronômicas até 30, né, que é a distância atual de Netuno em relação ao Sol são cerca de 30 unidades astronômicas. Mas no sistema solar primordial, vocês podem perceber que, na verdade, esses planetas gigantes se formaram de uma forma mais compacta, dentro de cerca de 20 unidades astronômicas. E, além de 30, até talvez 50 ou mais, havia também um disco protoplanetário, que é representado por essa região bege aqui. Então, como pode se notar, o sistema solar primordial ele é bem diferente do atual, né? Só para fins de comparação, o atual está representado aqui na letra C. Esse é o diagrama do sistema solar atual, onde tem aqui as distâncias dos quatro planetas gigantes de forma mais precisa, e também é indicado o cinturão de Kuiper entre cerca de 40 e 50 unidades astronômicas, se bem que essa é a região onde eles se concentram mais esses objetos. Na verdade, o cinturão também ele se estende além de 50 unidades astronômicas. Então, como vocês podem comparar entre A e B, é bem diferente, né? No sistema solar primordial, havia mais planetas na região, nessa região dos planetas gigantes. A região dos planetas terrestres eu vou comentar depois, né? Então, o que aconteceu depois? Bom, é verdade, essa configuração ela não é, dinamicamente falando, estável. O sistema solar atual ele é praticamente instável, né? Mas essa configuração aqui no diagrama A, não. Então, o que aconteceu depois, ao longo de dezenas de milhares, ou talvez dezenas de milhões, desculpe, ou centenas de milhões de anos, esse sistema se tornou instável. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é o que está representado nessa letra B, genericamente falando, há cerca de 4,5 bilhões de anos, mas provavelmente englobou, no mínimo, um, 100 ou até mais, né, algumas centenas de milhões de anos. O que aconteceu é que alguns desses planetas gigantes adicionais em relação ao atual, eles se tornaram instáveis. Então, eles sofreram perturbações gravitacionais, por exemplo, alguns talvez colidiu com o Sol, ou talvez colidiu com Júpiter, outros foram expulsos do sistema solar através de interações gravitacionais com Júpiter, principalmente, que é
que daí ele tem a tendência de dar, entre aspas, mais energia para um planeta extra ele poder escapar do sistema solar. Então, isso é o que aconteceu nessa época, uma época mais caótica do sistema solar, em que esses planetas extras que se formaram bem no início, eles foram, ou eles colidiram com algum objeto, ou eles foram expulsos do sistema solar, né? Adquiriram órbitas hiperbólicas, né? E no final, o que sobrou foram exatamente os planetas atuais, né? Então essa evolução, ela é a mais está mais alinhada com o que nós entendemos com as pesquisas mais recentes. Então, o sistema solar atual, esse é um breve resumo. São O sistema solar atual tem uma estrela, que é o Sol, 8 planetas, né, que eu já enumerei antes, e além de uma estrela e 8 planetas, né, é em japonês, né, mas é uma estrela que é o Sol, 8 planetas, também há 5 planetas anões, que não estão mostrados aqui, mas um deles, talvez o mais famoso, seja Plutão, que situa-se além de Netuno. É, Além disso, há mais de 200 satélites naturais também conhecidos, né? Principalmente os planetas gigantes, eles contêm a maioria desses satélites naturais. A Terra tem um e Marte tem 2 pequenos satélites naturais e Mercúrio e Vênus não possuem satélites naturais. Além disso, outros membros do Sistema Solar são os corpos pequenos, né? E esses corpos pequenos são basicamente, por exemplo, asteroides, que se concentram a maior parte entre as órbitas de Marte e Júpiter, e também os cometas. E além dos cometas também há partículas de poeira, né? Que seriam, embora seja difícil definir exatamente, mas seriam objetos, digamos, menores do que alguns centímetros, né? Então esses objetos também, que seria a poeira, seria o que a gente chama de poeira, né? Então, ela também permeia o sistema solar. E, coletivamente falando, os asteroides, cometas e poeiras seriam os corpos pequenos, né, do sistema solar. Basicamente, esse é o resumo. E esse slide ele mostra, ele enfatiza o cinturão de asteroides, né? Então, por exemplo, aqui na esquerda tem o Sol, tem a órbita dos 4 planetas terrestres, né, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Em O rosa aqui é a órbita representa a órbita de Júpiter, e o cinturão de asteroides ele é representado aqui nessa região acinzentada, que na verdade é uma coleção de inúmeros asteroides, né, que orbitam o Sol nessa região. E só que a maioria deles são asteroides pequenos, né? Então, por exemplo, que é o que está escrito aqui, né? Asteroides maiores do que 100 quilômetros, maiores de 100 quilômetros, são asteroides relativamente grandes, são conhecidos apenas cerca de 200. Então, na verdade, existe também essa, essa proporção, né? Que quanto maior é o asteroide, menor é o número deles, né, conhecidos. Então, obviamente que se analisar os asteroides de apenas metros ou 1 quilômetro, por exemplo, existem aí já na casa de milhões, ou quanto menor o número, até entra na faixa de bilhões de asteroides. E, por fim, o maior asteroide, na verdade, ele é um planeta anão, que é Ceres, né? Ceres tem cerca de 950 quilômetros de tamanho, está ele orbita dentro do cinturão de asteroides, mas é considerado atualmente um planeta anão, é a classificação atual. Então, agora que eu fiz essa breve introdução, acho que talvez a maioria desses assuntos já são conhecidos, né? Mas só para garantir que a gente esteja, digamos, na mesma página aqui né, na, na discussão desses tópicos. Então, agora que eu fiz essa breve introdução, eu vou comentar sobre o primeiro mistério que eu gostaria de discutir,
que também retrata um dos tópicos atuais de discussão nas ciências planetárias, que é a formação dos planetas terrestres e a formação do cinturão de asteroides. Porque, por incrível que pareça, ainda não há um consenso de como formar os quatro planetas terrestres e também não há ainda um consenso de como formar o cinturão de asteroides. Existem várias propostas, mas nenhuma delas supostamente explica tudo, vamos dizer assim, né? É difícil, como eu vou comentar agora um pouco mais detalhes. E essa pesquisa que eu me concentrei sobre a formação de sistema de planetas terrestres e o cinturão de asteroides, essa pesquisa foi publicada no ano passado e agora mais recentemente iniciando um segundo artigo científico. Então, basicamente, o que eu vou mostrar agora é baseado nesses dois artigos. E esse trabalho eu fiz em conjunto com um colega japonês, né, o Takashi Ito. Então, primeiramente, existem. Eu já vou me desculpando que está tudo em inglês, né, mas eu vou comentando em português. Existem vários problemas a serem resolvidos no sistema solar interior, né? Então, seria a região que engloba os quatro planetas terrestres e o cinturão de asteroides. Essa é o sistema solar interior. Basicamente, até desde a órbita desde a região próxima do Sol ah, até a área, a região interna em relação à órbita de Júpiter, né? Então, basicamente entre zero, a posição do Sol, vamos dizer assim, até 5 unidades astronômicas. Essa seria o sistema solar interior. Então, primeiro, obviamente, a primeira coisa que nós precisamos explicar são os quatro planetas terrestres, né? Suas órbitas, que é o que está escrito aqui. Nós temos que explicar as suas órbitas. No caso aqui, Mercúrio aqui em unidades astronômicas, né? 0,4, cerca de 0,4, Vênus a cerca de 0,7, a Terra em 1 e Marte em cerca de 1,5 unidades astronômicas. São as suas órbitas, mas também temos que explicar as massas desses planetas, né? Então, são duas coisas, são as órbitas e as massas de quatro planetas que temos que explicar. E aqui eu considero essa a característica mais fundamental que nós precisamos explicar, né? Então, qualquer tentativa teórica para formar esses planetas precisa necessariamente explicar o seu número, obviamente, são quatro planetas, e também as suas órbitas e massas. Mas, como eu já vou adiantando, que na verdade é difícil explicar a formação desses quatro planetas simultaneamente falando, né? Estudos antigos, eles geralmente focaram em formar a Terra, por exemplo, ou formar Marte, mas formar os quatro planetas ao mesmo tempo aí é outra história, bem mais difícil. E outra coisa assim um pouco mais detalhada é que as órbitas, na verdade, de Vênus e Terra, elas são relativamente próximas, enquanto que a órbita de ah, Mercúrio em relação a Vênus é afastado e Marte também tem uma órbita relativamente afastada da Terra. Então, isso são características assim mais detalhadas, mas também são difíceis de explicar. E outra coisa que é difícil de explicar, que por incrível que pareça, parece que seria fácil, são as massas de Mercúrio e Marte, que são pequenos, né? Então, por exemplo, Marte tem cerca de 10% da massa da Terra, enquanto que Mercúrio tem cerca de 5% da massa da Terra. São planetas pequenos, né? Na verdade, também é difícil explicar essas massas pequenas, né? Então, em resumo, esse número um é o primeiro aspecto que tem que ser explicado no sistema solar interior. O segundo aspecto, que é o 2 aqui, são a formação dos planetas terrestres, eles têm que também acontecer dentro de uma janela de tempo específica, que é basicamente
assim, a escala de tempo é mais ou menos entre 10 e 100 milhões de anos. Toda vez que aparecesse MYR, significa mega year, ou 1 milhão de anos, né? Então, no caso aqui, seriam entre 10 e 100 milhões de anos. Então, esse é outro aspecto também que precisa ser explicado. Em particular, por exemplo, Marte supostamente se formou rápido, em cerca de 10 ou talvez 20 milhões de anos, enquanto que a Terra, por exemplo, ela supostamente demorou mais, provavelmente levando dezenas de milhões de anos ou até mais, 100 ou cerca de 100 milhões de anos para se formar totalmente. Então, existe também uma diferença de escalas de tempo para formar os planetas, e isso também precisa ser considerado. O terceiro aspecto é o número 3 aqui, que seria o momento em que houve um grande impacto que formou a Lua, né, no caso da Terra. Porque a teoria mais aceita para a formação da Lua é que ela seria o resultado da, digamos, de um disco que se formou após um grande impacto entre a prototerra, que seria a Terra ah, quase que formada, né, quase que adquirindo a massa atual, a prototerra, que supostamente colidiu com um, um embrião planetário, e o resultado dessa colisão, essa grande colisão, né, foi a formação de um disco em torno da prototerra, e desse disco, então, a Lua teria se formado. Essa é a teoria mais aceita no momento. E esse embrião planetário que colidiu com a prototerra, algumas, ah, alguns estudos sugerem que ele teria a massa de Marte, mas outros também sugerem massas menores, ou talvez um pouco maiores. Ainda há um debate sobre isso, não há um consenso. Mas, voltando à questão do grande impacto, ele teria acontecido há cerca de. Existe também muita incerteza nesse caso, né? Ele pode ter acontecido cedo, no caso aqui, cerca de 25 milhões de anos após o início da formação de planetas terrestres, ou até mesmo muito mais, muito posterior, né? Por exemplo, 200 ou até mesmo 250, embora atualmente há, há mais indícios de que essa grande colisão ela aconteceu após algumas dezenas de milhões de anos, né? Talvez 60, talvez 80, né? Há um debate, né, sobre isso, né? Então, valores maiores do que 100 ou 150, por exemplo, já estão sendo menos favorecidos. O quarto propriedade que também tem que ser explicada é o que a gente chama da a massa tardia que colidiu com a Terra, né? Então, no caso, a ideia seria que os, ah, os últimos, digamos, 1% da massa Terra teria sido adquirido por colisões de pequenos objetos que ainda, ah, que ainda orbitavam essa região do sistema solar interior ao longo de centenas de milhões de anos após a Terra e a Lua terem se formado. Então, logo depois que a Lua se formou, aí que seria é o que a gente conta, nós consideramos o tempo zero da formação da Terra, né? Então, a partir daí seria já colisões com fragmentos ou objetos que ainda restavam, né, dentro da região do sistema solar interior. Então, ao longo de centenas de milhões de anos, a Terra teria então adquirido seus últimos, no máximo, né, no máximo 1% da sua massa, né? E pode ter adquirido menos, né? Pode ter adquirido apenas 0,5% ou 0,7%, por aí vai. Então, nós chamamos isso da massa tardia, né, que foi adquirida pela Terra, e ela também tem que ser explicada. E, inclusive, há indícios de que essa massa tardia ela teria se originado através de impactos de objetos com pouquíssima composição de água, ou seja, objetos muito secos, né? Então, existe também esse indício. O número 5, o quinto aspecto do sistema solar interior que tem que ser explicado é a origem da água nos 4 planetas terrestres, né? Então, nós sabemos que existe água
na composição de todos os planetas terrestres, não só na Terra. Então, nós também temos que explicar. A Terra, no caso, é o exemplo mais fácil, porque é mais fácil de medir os valores, né, aproximadamente. E não é só água presente nos oceanos, mas é água também presente dentro, na região interna do planeta. E existem estimativas, também elas têm uma certa incerteza, mas variam, por exemplo, variam em torno de 10 ou até 20 ou 30 vezes a massa de oceano seria a massa total da água que existe no nosso planeta. Isso também tem que ser explicado, porque as teorias mais atuais sobre a formação do sistema solar e também dos planetas terrestres não permitem que essa água teria se formado junto com a prototerra, por exemplo, ou se formado localmente, né, no próprio, nessa própria região aqui, por exemplo, entre Vênus e Marte. Né? Então, a ideia é de que a água que existe na Terra e também nos outros planetas terrestres, ela teria se originado em outra região, não aquela que exatamente formou a Terra, por exemplo. Então, essa água teria sido trazida, pelo menos grande parte dela, 80, 90% ou mais, provavelmente 90% ou mais, ela teria sido trazida através de colisões de corpos menores, né? Então esse é outro aspecto que também precisa ser explicado, a origem da água na Terra e nos outros planetas terrestres, né? E por fim, a última característica do sistema solar interior que precisa ser explicado é justamente a região sistema do cinturão de asteroides, né? Então nós precisamos explicar a estrutura orbital do cinturão de asteroides, a taxonomia composicional, né? Na verdade, os asteroides eles também têm uma certa diferença em composições. E outro mistério do cinturão de asteroides é que ele possui uma massa muito pequena, né? Então, se a gente somar a massa de todos os asteroides, ainda assim a massa total do cinturão de asteroides é muito pequena em relação a, a região adjacente, né, que seria entre Mercúrio e Marte, ou mesmo a região próxima de Júpiter. Então, esse é outro mistério, que a massa é muito, muito pequena. Depois, depois tem um slide mostrando, né, o valor. Então, na verdade, existe um debate, inclusive, sobre a formação do cinturão de asteroides, que eu resumi aqui no finalzinho aqui, é que, por incrível que pareça, nós ainda não sabemos se o cinturão de asteroides ele se formou massivo, muito mais massivo do que atualmente, e depois perdeu sua massa, ou se, na verdade, o cinturão de asteroides já se formou praticamente anêmico em termos de massa, ou seja, ele se formou com muito pouca massa, quase que parecido com o cinturão de asteroides atual. Então existe esse debate também, né? Se como é que o cinturão de asteroides primordial se formou, se ele se formou com muito pouca massa ou se ele se formou muito massivo e depois ele teria perdido essa massa, né? Então, esse é outro debate interessante. Então, para poder explicar essas 6 características, a melhor forma é justamente usar simulações para o computador, né? Porque a ideia na verdade, reproduzir o sistema solar primordial. É voltar no tempo, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Né? Tentar voltar no tempo, tentar refazer, né? Reproduzir as condições daquela época dentro do modelo computacional, dentro da simulação por computador. Então, esse é o método que eu também usei justamente para analisar esse tópico, né, de formação dos planetas terrestres e também do cinturão de asteroides. Aqui eu estou mostrando um exemplo assim genérico, né, de como é que seria a ideia. Então aqui é uma simulação, o Sol está aqui no meio, né, a letra A seria o início da simulação. O Sol seria aqui, está no centro da figura. E aí a simulação, por exemplo, no caso aqui, começa com 100 planetesimais
relativamente grandes, já quase que seriam embriões planetários. Por exemplo, com massas semelhantes à da Lua, né, que é o que é tipicamente usado, ou talvez um pouco mais do que isso, né? Então, o que acontece? Basicamente, depois a simulação ela segue as leis de Newton, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, esses objetos eles orbitam o Sol, mas eles têm órbitas que se cruzam, né? Então, eles tendem a adquirir órbitas instáveis, eles tendem também a colidir entre si. Então, isso é mostrado no meio aqui, na letra B, em que, por exemplo, no caso dessa simulação, após 30 milhões de anos, que seria o tempo dentro da simulação, né? São 30 milhões de anos com esses objetos aqui orbitando o Sol, né? Então vocês imaginam ah, um objeto que está exatamente a uma unidade astronômica, que ele terá feito 30 milhões de revoluções, né? Então é um tempo muito grande dentro da simulação para fazer a simulação. Mas aqui vocês podem perceber que após 30 milhões de anos, dos 100 embriões planetários iniciais, somente 22 estão presentes, né? Então, vocês podem perceber que aos poucos eles vão naturalmente colidindo entre si, ou talvez sendo expulsos, ou eles são expulsos dessa região através da gravidade de Júpiter, né, que também é normalmente incluída na simulação. E, por fim, nessa simulação, após 441 milhões de anos, restaram, no caso aqui, quatro planetas. Eles se formaram bonitinho, né? Quatro planetas terrestres, embora eles não sejam um sistema muito fiel em relação ao atual, né? Porque, como vocês já podem perceber, a massa de Marte aqui ela é praticamente igual à da Terra, e isso não é um resultado bom, né? Mas aqui, no caso, eu estou mostrando esse resumo aqui só para, primeiro, passar uma ideia de como é que é feito, né, a formação, como é que é investigada a formação dos planetas terrestres usando uma simulação por computador. Então, na verdade, depois eu vou mostrar resultados que eu usei uma técnica parecida. Então, esse slide mostra um resumo do que seriam três teorias clássicas, digamos assim, três para tentar explicar os planetas terrestres. Aqui nessa parte superior, ela mostra o sistema solar primordial, né? Então, por exemplo, aqui eu chamo de clássico, né? Seria a teoria clássica seria então o seguinte: está aqui o Sol, o, o disco, né, representado visto de lado, vamos dizer assim, e o eixo horizontal ele mostra justamente a distância em relação ao Sol em unidades astronômicas. Então, na visão clássica, ali existiu um disco protoplanetário que era composto de planetesimais e também alguns embriões planetários, né, provavelmente já com o tamanho da Lua ou até maior. Então, essa é a ideia clássica, né? Só que o que acontece? Quando nós fazemos uma simulação usando essas condições iniciais, né, o que acontece é que realmente planetas se formam após 100 ou 200 ou até um pouco 300 ou que seja 500 milhões de anos. Geralmente demoram ah, os planetas terrestres eles se formam, eles demoram entre 100 e 500 milhões de anos, mais ou menos, né? Que há uma variação aí, por causa que cada simulação ela não é determinante, não é um exato, né? Então existe uma variação estatística do tempo que demora, mas é mais ou menos a poucas centenas de milhões de anos, por dizer assim. Então o que acontece na hipótese do, do disco protoplanetário clássico? Os planetas podem se formar, só que às vezes formam cinco, às vezes formam três, às vezes formam quatro, às vezes planetas terrestres. Mas mesmo quando formam quatro planetas terrestres, há dois problemas principais, que as massas de Mercúrio e de Marte, que geralmente são muito grandes. Então, geralmente esses sistemas eles formam Marte, por exemplo, mas Marte ele é tão massivo quanto a Terra. Então, isso obviamente contradiz o que é observado, né, no sistema solar interior, onde a massa de Marte é, na verdade,
apenas cerca de 10% da massa da Terra. Mas nessas simulações das condições clássicas, elas não conseguem explicar isso. Então, geralmente, Marte é massivo demais. E isso é conhecido na literatura científica como o problema da pequena massa de Marte, né, que era até meados do início do ano 2000, mais ou menos, né, por um longo tempo, os cientistas planetários não conseguiam explicar simplesmente a massa pequena de Marte, né. Eles formavam Terra, Vênus, às vezes Mercúrio, né, formavam também Marte, mas Marte era sempre muito massivo. Então, isso, depois de muitos anos, muitas tentativas, a conclusão que nós chegamos é que o disco clássico, né, com a massa se estendendo desde a órbita de Mercúrio até Marte e além, além de Marte, esse modelo ele provavelmente não funciona, né? Então, o que aconteceu? A, Mais recentemente, né, mais ou menos de 10 anos atrás para cá, surgiu a ideia de que o disco primordial ele não seria estendido assim como no clássico, mas na verdade ele seria muito mais compacto, que é o que que tá demonstrado nesse diagrama aqui, né? Então surgiu essa ideia de que o disco poderia ser, na verdade, por algum motivo, ele teria sido compacto desde o início. Então surgiu uma teoria que o disco seria compacto entre a órbita atual de Vênus até a órbita atual da Terra, né? Então seria um disco muito compacto, localizado mais ou menos entre 0,7 até uma unidade astronômica. E aí, na verdade, os primeiros resultados eles foram realmente promissores. Eles mostraram que Vênus e Terra poderiam se formar e também, ao mesmo tempo, poderiam formar um Marte com uma massa parecida com o que é observado, né, no sistema solar. Por outro lado, eu analisei essa teoria e também alguns outros pesquisadores também fizeram algumas simulações parecidas, né, e nós analisamos com muito mais detalhes e então eu cheguei à conclusão que esse modelo ele não é o ideal, na verdade, para explicar os quatro planetas terrestres. Então, por exemplo, num estudo, dois estudos em particular, eu mostrei que, na verdade, essas condições iniciais, né, um disco assim tão compacto, ele não é capaz de formar, por exemplo, Mercúrio e Marte distantes o suficiente de Vênus e Terra, respectivamente, né? Então, esse foi o primeiro problema que eu apontei. Um disco compacto assim, ele tende a formar justamente um, um sistema terrestre muito compacto também, mas isso contradiz o que nós observamos no sistema solar. Esse é um dos problemas. Um outro problema que eu identifiquei é que Mercúrio também é difícil de se formar nesse modelo. E mesmo que quando há algum Mercúrio formado, ele geralmente é muito massivo. Então, esse é outro problema. Então, eu cheguei à conclusão também, existem alguns pesquisadores que mais ou menos pensam parecido, que esse modelo, né, com um disco super compacto, assim, ele não é capaz de explicar o sistema solar terrestre de forma satisfatória. Então, mais recentemente, né, isso realmente recentemente falando, são nos últimos 2, 3 anos, ou algo nesse sentido, surgiu a ideia de que o disco protoplanetário na região terrestre, ele, na verdade, teria, ele teria se formado de uma forma um pouco mais complexa. Então, o que eu vou propor aqui é baseado no meu estudo, nos meus dois estudos mais recentes, né, do ano passado e desse ano. Então, o que que seria? Que esse disco ele teria um núcleo compacto, uma concentração de massa maior, que é o que eu chamo de core aqui em inglês, né? E ele seria um remanescente dessa ideia do disco compacto, né? Mas ele teria teria uma massa, digamos, concentrada aqui, mas o disco em si, ele também teria mais componentes. Ele teria um componente aqui em verde, que teria uma massa menor, e
Ah, e outra diferença em relação ao modelo do disco compacto é que o disco ele também seria massivo, além de cerca de 1,1, 1,2 unidades de ação, ele também seria massivo, na verdade, relembrando o disco, a versão clássica, né, que ele também, a versão clássica, na verdade, era massiva, né, além de uma unidade astronômica. Então, o modelo que eu proponho ainda está em debate, né? Ele não é, não é não há ainda um consenso, né? Mas o modelo que eu proponho é que o disco é basicamente uma uma versão do disco clássico melhorada, vamos dizer assim. Então, ele seria massivo, além de cerca de 0,8 ou 0,9 unidades astronômicas, e nessa região interna haveria um componente com uma massa menor, né? E E depois eu vou demonstrar que essa região externa, que seria massiva, ela é capaz de formar um planeta Marte com massa pequena, porque, na verdade, depois eu vou explicar que essa região ela é bastante perturbada, ela perde muita massa cedo na sua evolução, e é por isso que depois é, Marte com uma massa pequena é possível de ser formado, né? Então, baseado nesse modelo, eu vou mostrar daqui a pouco os resultados que mostram que é possível formar os quatro planetas terrestres simultaneamente, incluindo também suas órbitas e massas, né? Então, esse eu acho que é o grande trunfo desse modelo, ah, na- que ele é capaz de explicar essas características fundamentais dos planetas terrestres simultaneamente, né? Que eu acho que é outro resultado interessante. Então, agora explicando um pouquinho mais detalhes esse modelo, né, que seria o seguinte: aqui em cima, o número um é o sistema solar primordial. Então, há cerca de 4,56 bilhões de anos atrás, né, o sistema solar, nesse momento, ele recém perdeu seu gás nebular. Então, ele possuiria esse disco protoplanetário entre cerca de 0,3, uma órbita próxima de Mercúrio, né, 0,3, até 3,5 unidades astronômicas, basicamente englobando toda a região terrestre, né, até 1,5, e também toda a região do cinturão de asteroides. Então, né, nesse modelo, a ideia é de que o disco protoplanetário ele ele era massivo, contendo já alguns embriões planetários e um grande número de planetesimais, né? Mas, enfim, seria um disco massivo, né? E nesse modelo, eu também considerei os planetas gigantes. Aqui eu estou mostrando Júpiter e Saturno, onde eles ainda estavam nas suas posições em localidades primordiais, né? Então, no caso aqui, eu considerei a hipótese de que Júpiter estava a cerca de 5,5 unidades astronômicas e Saturno a cerca de 8,7 unidades astronômicas, né? Aquilo que eu mostrei no início da, da apresentação, em que no início o sistema solar ele teria se formado mais compacto, né? Então, Saturno estaria numa órbita mais próxima do Sol em relação à atual. E Júpiter, na verdade, há um consenso de que ele teria se formado numa órbita um pouco além da órbita atual, né? Então, nesse sentido, foi por esse motivo que eu escolhi essas posições. E tem mais um outro detalhe aqui que é importante, que os planetas gigantes, quando eles se formaram, é muito provável que em, eles se formaram de tal forma que eles estariam dentro de ressonâncias orbitais entre si. Então, esse há vários indícios que mostram que isso é o que foi que aconteceu. Então, nesse caso, eu considerei que Júpiter e Saturno eles estariam
próximos da ressonância 2:1, seria a ressonância mútua 2:1. E isso aqui na prática significa que a órbita de Saturno é, teria, nessa época, né, no sistema solar primordial, que a órbita de Saturno seria cerca de 2 vezes o período orbital de Júpiter, né? Então, na prática seria isso, né? Então, há mais detalhes aí, mas eu não quero entrar em muitos detalhes técnicos, né? Então, basicamente, essa é a ideia do modelo. Sistema solar primordial, um disco massivo, e Júpiter e Saturno próximos de uma ressonância mútua 2:1, que também é perfeitamente plausível, né? Baseado em vários indícios aí de estudos independentes. Enfim, essas condições iniciais do sistema solar primordial é novamente, né, é perfeitamente plausível, né? E outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que no início o cinturão de asteroides ele seria massivo nesse meu modelo, né? Seria massivo e aqui haveria então o que eu chamo de asteroides locais, né? Muitos asteroides teriam já se formado aqui na região atual. Então, o que aconteceu depois? O próximo passo, isso é uma coisa interessante no mundo da dinâmica. Quando Júpiter e Saturno eles estão próximos de uma ressonância mútua, eles são capazes, eles se comportam, assim, as órbitas deles se comportam de forma errática, né? Meio caótica, digamos assim. Só que é uma forma caótica que ao mesmo tempo é estável. Então é o que a gente chama de caos estável. E essas órbitas, como elas são levemente caóticas, vamos dizer assim, elas tendem também a perturbar as regiões internas do sistema solar interior. E foi justamente isso que aconteceu após eu analisar as simulações. Eu, na verdade, já tinha descoberto que esse fenômeno podia acontecer. Então, o resultado é que em apenas alguns milhões de anos, essa região aqui, principalmente entre 2 e 3,5 unidades astronômicas, ela foi perturbada de forma muito severa nesse período. E essa perturbação ela se originou através de, digamos assim, ressonâncias seculares que estão associadas a Júpiter e Netuno. Então é um fenômeno muito interessante, né? Que quando Júpiter e Saturno eles estão se comportando de forma meio caótica, um pouco caótica, as ressonâncias seculares que existem aqui dentro da região interna, elas também elas se comportam de forma caótica. E isso resulta digamos assim, uma perturbação. Essa perturbação resulta em que os objetos presentes aqui eles tendem a adquirir órbitas, ah, digamos assim, mais instáveis, e por causa disso, muitos desses objetos eles acabam colidindo com o Sol, ou então colidindo com Júpiter, ou mesmo sendo expulso dessa região através de interações gravitacionais com Júpiter e Saturno, e também com alguns planetas terrestres já mais massivos, né, que vão se formando. Então, esse é um fenômeno muito interessante, que é o que eu chamo de é, é o mecanismo de excitação caótica, né, que é induzida pelo par Júpiter e Saturno, né? Então, isso é uma coisa, é um fenômeno que também foi descoberto faz poucos anos. Existe um artigo que descreve esse fenômeno pela primeira vez em 2016, mas esse fenômeno, analisado dessa forma, em relação à formação do sistema dos planetas terrestres, e essa ideia aplicada aqui foi a primeira vez. Então, eu propus esse cenário pela primeira vez. Então ele é interessante porque ele explica, ele causa, né? Ele causa essa instabilidade, uma grande instabilidade nessa região aqui, principalmente além de 2 unidades astronômicas. Então esse é o primeiro aspecto desse modelo.
Mas, ao mesmo tempo, nesses primeiros milhões de anos, os planetas terrestres também já estão se formando. Isso é outra coisa que vale lembrar. Então, nesses primeiros milhões de anos, embora a Terra e Vênus ainda não estejam formados, Mercúrio e Marte já estão, digamos assim, com a sua formação mais ou menos avançada, né? Aí, o próximo passo são justamente uh, algumas, em escala de tempo, cerca de 100 milhões ou 200 milhões de anos, que seria o número 3 aqui, né? Basicamente, essa etapa é quando a Terra recém se formou, né? Então, o, o embrião planetário colidiu com a prototerra, a Terra se formou, a Lua também se formou. Então, basicamente esse período. Ele é retratado nesse número 3. É quando o sistema solar interior ele evolui durante alguns, algumas centenas de milhões de anos. Então, nesse período, os quatro planetas, quatro planetas terrestres já estão formados, basicamente, todos eles. E Júpiter e Saturno também já estão praticamente próximos às suas órbitas atuais. E, ao mesmo tempo, há essa evolução que eu mostro aqui com uma cor avermelhada, que seria alguns objetos, né, originalmente que estavam no disco planetário, eles ainda estão presentes no sistema solar interior. Então, a tendência é que eles vão, aos poucos, colidindo com os planetas terrestres. Alguns deles vão sendo ejetados também, né, dessa região, outros também interagem com Júpiter, são expulsos do sistema solar e por aí vai. Então, aos poucos, essa região é que ela vai sendo esvaziada, né, dinamicamente falando. E, ao mesmo tempo, outra coisa que acontece nessa etapa é que alguns objetos situados além da órbita de Júpiter, eles são dinamicamente capturados dentro do cinturão de asteroides. Então, isso é outro fenômeno que também existem vários indícios, né, que mostram que aconteceu. Então, é nessa etapa esses asteroides, digamos, é, que vieram de fora, digamos, do cinturão, eles são capturados. Então, eu mostro eles aqui com essa cor azulada. E, por fim, depois de cerca de 4 bilhões de anos de evolução, nós chegamos até o sistema solar atual, com os quatro planetas terrestres, né, que formaram na etapa anterior, então eles só evoluíram, eles praticamente já de forma estável, né? E o que restam após 4 bilhões de anos é o cinturão de asteroides atual, concentrado entre cerca de 2 e 3,5 unidades astronômicas. E essa região interna aqui entre cerca de 1 e 2, ela se esvazia dinamicamente. Então não tem mais resquícios, né, dos objetos originais que havia no disco entre 1 e 2 unidades astronômicas. E aqui, ah, isso também, ah, isso também demonstra que o cinturão de asteroides atual ele, ele seria constituído de asteroides locais, digamos, originais do disco, né, que se formaram ali, representado pela essa cor avermelhada, e ao mesmo tempo vários asteroides também, na verdade, teriam sido capturados de regiões externas do sistema solar e eles são representados por essa cor azulada. Então, isso, a ideia aqui proposta é que o cinturão de asteroides atual ele seria uma mistura de asteroides locais, originais, e também de asteroides que foram capturados, né, de regiões externas. Então seria uma mistura dos dois. E isso também ajudaria, por exemplo, a explicar por que há uma taxonomia de diferentes composições de asteroides. Então, isso também ajudaria a explicar, porque alguns asteroides seriam originários, né, teriam se formado aqui localmente, e outros teriam, na verdade, se formado em outras regiões que depois foram capturados aqui dentro do cinturão de asteroides. Esse slide ele já também mostra um outro. Esse slide, na verdade, já mostra os resultados das minhas simulações.
Então, aqui no caso, o eixo horizontal ele mostra representa o semi-eixo maior em unidades astronômicas. E para excentricidades pequenas, né, quando a órbita ela é próxima de circular, o semi-eixo maior praticamente ele é quase que um sinônimo de distância em relação ao Sol, né? Só para fazer um parênteses. E o eixo vertical ele representa, na verdade, vários sistemas terrestres, né? Então, só para fins de comparação, o sistema solar, o nosso sistema solar, ele é representado pelo sistema zero aqui. Então, aqui, por exemplo, a Terra está em azul, Vênus representada pelo roxo, parece um roxo ou rosa, né? E Mercúrio está representado pelo verde e Marte está representado em vermelho. Então, só para relembrar, o sistema zero, ele é o sistema solar atual, é o nosso sistema solar aqui terrestre, né? Então, por exemplo, a órbita da Terra está exatamente no 1, uma unidade astronômica, Vênus está em cerca de 0,7, Mercúrio está em cerca de 0,4 e Marte está em cerca de 1,5, né? Um pouquinho mais, na verdade, se ser mais preciso, mas basicamente 1,50 e poucos ali, né? Esse é o sistema solar atual. Então, se o modelo ele é robusto, ele precisa produzir sistemas terrestres que são parecidos com o sistema solar. E é justamente isso que eu mostro nessa figura. Nessa figura eu mostro 47 sistemas que foram formados nas simulações. Então, vai desde o número 1 até o 47. Então, né? Então ele vai descendo aqui do 1 até o 16, 17 até o 32, 33 até o 47. São 47 sistemas. Então, por exemplo, o sistema 1, né, 2 ou 9, vocês podem ver que existem exatamente 4 planetas terrestres e as cores deles, elas representam justamente os análogos de Mercúrio em verde, Vênus com esse roxo, o azul para a Terra e o vermelho para Marte. São os análogos dos 4 planetas terrestres do Sistema Solar. E como vocês podem perceber, vários desses sistemas são parecidos com o Sistema Solar. Então, em termos de estatisticamente falando, os resultados são um sucesso. Claro que alguns sistemas não são tão bons. Então, por exemplo, aqui o sistema, a partir do sistema 38, principalmente, né, 38 até o 47, eles não são muito bons porque eles, por exemplo, forma dois planetas Marte, né, no caso aqui, né, o sistema 38, por exemplo. O sistema 41 também tem dois Martes aqui. O sistema 44 tem dois Mercúrios, né? Então ele não é o ideal, né? Mas mesmo assim a tendência é muito parecida com o sistema solar atual, então foi por isso que esses sistemas também estão incluídos aqui. Mas curiosamente né, falando, o artigo agora de 2024, que é baseado nesse estudo, nesse artigo eu considerei somente os melhores sistemas, né? Então, os melhores sistemas são justamente do 1 até o 37, que tem exatamente 4 planetas terrestres. E vale ressaltar, é a formação simultânea, né? Então, isso é outro aspecto interessante, simultânea. Eu esqueci de comentar que essas barrinhas horizontais, elas representam a variação da distância orbital do planeta. Por causa que enquanto que Vênus e a Terra têm órbitas quase que circulares, Mercúrio e Marte têm órbitas levemente excêntricas, né? Então elas têm uma excentricidade um pouquinho, né? E é por isso que isso é demonstrado nessa variação orbital, né? Então, na verdade, até isso as simulações elas tendem a reproduzir as órbitas dos planetas. Esse slide ele mostra os resultados também. São os mesmos resultados, né, que eu mostrei aqui, mas nesse caso uma métrica diferente. Então, no caso, o eixo horizontal ele mostra o semi-eixo maior em unidades astronômicas e o eixo vertical ele mostra a massa do planeta, é, é, onde a unidade é a massa da Terra.
Os resultados das simulações eles são representados com as cores, né, justamente as mesmas cores da figura anterior, verde para Mercúrio, o roxo ou rosa aqui para magenta, seria, eu acho, para Vênus, o azul para a Terra e vermelho para Marte. E os resultados aqui são, eles, tem dois, né? São a figura da esquerda são os 47 sistemas, né, dessa figura, desse resultado, e a figura da direita são sistemas um pouco mais variados, né? Alguns deles têm só três planetas terrestres, mas mesmo assim, se comparado aos planetas do sistema solar, que são os triângulos, são, os quatro planetas terrestres são os triângulos, se nós compararmos os resultados das simulações, é possível notar um sucesso muito grande, principalmente na figura esquerda, né? Então, por exemplo, aqui a Terra está exatamente em uma unidade astronômica e tem um, né? Seria a massa da Terra. Por exemplo, a Marte está aqui em cerca de 1,56, se eu não me engano, unidades astronômicas, e a massa é justamente 0,1 a massa da Terra, né? 10% da massa da Terra. E por aí vai. Então, é possível perceber que os resultados das simulações são muito bons. Eles realmente tendem a explicar as órbitas e as massas dos quatro planetas terrestres. É claro que os resultados não são perfeitos, ainda há alguns problemas, há algumas incertezas, mas mesmo assim, em termos, em termos de de órbitas e massas, os resultados são muito bons, eles são melhores do que todos os outros artigos de outros, né, pesquisadores, né? Então, digamos, tirando um pouco a modéstia, né, modéstia à parte, esses resultados são talvez um dos melhores no momento, mundialmente falando. É óbvio que não são perfeitos, mas eles mostram que são realmente são muito promissores, né? Então eles sugerem que esse modelo ele é promissor. E aqui embaixo o texto ele basicamente resume o que eu acabei de comentar, né, que as órbitas e as massas são muito parecidas, que as órbitas de Vênus e da Terra são dinamicamente frios, que a gente chama, ou seja, que as excentricidades e as inclinações são muito baixas, né, que na prática seriam órbitas praticamente circulares e inclinações baixas, então isso é reproduzido na simulação. E também as órbitas mais quentes, né, dinamicamente falando de Mercúrio e Marte, que isso significa que as órbitas são mais elípticas, né, um pouquinho excêntricas, e elas também têm um pouquinho mais de inclinação em relação a Vênus e Terra, e isso também é reproduzido nas simulações, né? E então, essa figura aqui, só por curiosidade, eu mostro um resultado de um dos sistemas, né? Então, aqui no caso, né, voltando um pouquinho, eu peguei um desses sistemas, eu não me lembro agora exatamente qual, talvez o 16 ou me perdoe, eu esqueci exatamente qual. Eu peguei um dos sistemas para mostrar como é que é a evolução, como é que os planetas se formam ao longo do tempo, né? Então isso é mostrado nessa figura. Então aqui no caso, o eixo horizontal ele mostra o tempo, né? Ele está expresso em milhões de anos e ele está também expresso em escala logarítmica. Então ele começa em 0,1, ou seja, 100 mil anos. E aqui 1 milhão de anos, e aí ele vai em escala logarítmica, né? Então aqui no caso 2, 3, 4, 5, né? Aí chega até 10 milhões de anos, depois ele vai até, aqui seria 100, 200, esse pontinho aqui, né? O traço, 200, 300 e até o final da simulação que é 400 milhões de anos. E a primeira figura, o eixo vertical, ele mostra a variação orbital, a evolução orbital dos quatro planetas terrestres, né, nessa simulação específica. Então, por exemplo, aqui Mercúrio, né, ele vai evoluindo. Tem duas curvas porque elas mostram o periélio e o afélio, né, que seriam as distâncias mais próximas e mais distantes em relação ao Sol, né? Então, eles mostram isso, elas para Mercúrio, e aqui no final
a órbita em si ela está representada justamente no meio aqui em cinza, né? Então essa é a órbita final de Mercúrio nessa simulação, cerca de 0,30 e poucos, quase 0,4 unidades astronômicas, que é muito próxima da órbita atual de Mercúrio. E a evolução de Vênus, né? Vênus praticamente ela começou com um embrião planetário aqui, assim, cerca de 0,9 por aí, né? 0,9 unidades astronômicas. E ao longo do tempo dá para ver que às vezes a órbita ela varia para 1 ou 1,1, depois baixa para 0,6, 0,5, aí sobe, aumenta de novo para 0,7, né? A partir daqui ela se torna mais estável, ela sofre uma interação dinâmica mais forte, mas mesmo assim se mantém estável até o final, com cerca de quase 0,7 unidades astronômicas. E essa é a órbita final de Vênus. E o fato de que o periélio e o afélio estão muito próximos significa que a órbita é quase circular. A Terra, no caso aqui, a Terra, curiosamente, ela também se forma numa região próxima onde Vênus se forma. Ela interage dinamicamente mais de forma ativa com protovênus, né? No caso aqui é prototerra, nos primeiros centenas de milhares de anos, depois nos primeiros milhões de anos também interage fortemente com protovênus e com protomarte. Aí depois a Terra ela se torna mais estável, dinamicamente falando, no- até mais praticamente, né, desde cerca de 10 milhões de anos até o final, ela adquire a sua órbita final, né? Praticamente sem muitas alterações, que é quase uma unidade astronômica. E por fim, Marte, nesse sistema, se for, ele inicia, na verdade, ah, numa região mais próxima do Sol, a cerca de 1,1, 1,2 unidades astronômicas. Aí Marte depois evolui de forma mais ativa e por um bom tempo, inclusive. Marte só vai adquirir uma órbita dinâmica mais estável depois dos 100 milhões de anos, que é nessa região aqui, né? Aí Marte finalmente adquire uma órbita mais próxima da atual. Nesse caso aqui é quase 1,4 por aí, né? Próxima da órbita atual de Marte. Então esse sistema ele em termos de órbitas ele é muito bom. Ele não, obviamente não é perfeito, mas ele para fins práticos, para fins estatísticos, ele consegue reproduzir os quatro planetas terrestres. Na figura embaixo, ela mostra a evolução dos mesmos quatro planetas, mas o eixo vertical ele expressa a massa, a evolução da massa desses planetas, né? Então, por exemplo, a Terra, vocês podem perceber que ela começa há cerca de 100 mil anos, ela tinha uma massa parecida com a de Marte, né, na prática, né? E aí, ao longo do tempo, ela vai, na verdade, adquirindo uma massa maior, porque ela vai colidindo com outros objetos que estão presentes no disco planetário, inclusive alguns embriões planetários, e ela vai colidindo, vai aumentando a massa até que no final ela adquire quase, ela não chega a ser uma massa da Terra, mas um valor muito próximo com o passar do tempo. E vocês podem também perceber que às vezes a massa da Terra ela sobe repentinamente, né? Aqui, por exemplo, que nem um degrauzinho. Esse degrau ele significa que houve uma colisão gigante, que a prototerra nesse momento ela colidiu com um embrião planetário. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a última colisão provavelmente foi há cerca de 10 milhões de anos, né? Então, esse tipo de colisão ela é capaz de formar a Lua. Então, nesse sistema em particular, a colisão teria sido relativamente cedo, né? Cerca de 10, um pouco depois de milhões de anos. Mas isso é uma característica também muito comum, muito observada nas simulações, que é capaz, que, em resumo, as simulações também elas são capazes de reproduzir colisões que são que seriam na mesma escala daquela que originou a Lua. A Vênus também na verdade, tem uma evolução parecida com a da Terra, né, com algumas colisões gigantes e e Vênus também vai adquirindo uma massa cada vez maior até, nesse caso, uma massa parecida à Terra, né, nesse sistema em particular. A evolução de Marte está aqui nessa curva vermelha
vocês podem perceber que Marte praticamente começa com uma massa da Lua, né? Aí depois ela, com algumas colisões gigantes aqui, Marte tem duas colisões gigantes, né? Dois degraus aqui eles mostram isso. E aí Marte adquire uma massa, nessa simulação especificamente falando, entre 10 e 20%, talvez 15, 17%, eu esqueci o valor exato, mas é um valor muito próximo de Marte atualmente, né? Então dá para dizer que é um valor aceitável, é um valor isso significa que essa simulação é um sucesso para explicar a massa de Marte. E por fim, Mercúrio aqui também começou com uma massa muito baixa, quase que praticamente a da Lua, um pouquinho, três vezes a da Lua, e depois vocês podem perceber que Mercúrio vai aumentando a massa, mas muito gradativamente, e aí no final a Mercúrio adquire uma massa praticamente igual à massa do planeta observado. Então, em termos de massa também, embora não seja perfeito, dá para dizer que essa simulação é um sucesso. Nós temos aqui Marte, desculpe, Terra e Vênus com as suas massas muito próximas à da realidade, e ao mesmo tempo massas pequenas para Marte e uma massa menor ainda para Mercúrio. Por fim, a figura aqui à direita superior, ela mostra a evolução da quantidade de água na Terra, nesse sistema em particular. Então, só para como referência, o eixo vertical ele mostra a fração da massa em água do planeta, no caso aqui da Terra, né? E esses 5 vezes, isso aqui está em escala decimal, né? 5 vezes 10 a menos 4 seria, no caso aqui, né? Então, 5 vezes 10 a menos 4 seria a fração mínima de água que a Terra precisa adquirir para poder explicar a água do planeta, né? Porque a estimativa mínima da total massa de água, né, ou da fração da água da Terra é cerca de 2 vezes a massa nos oceanos, ou seja, seria um oceano, né, mais uma massa de oceano que estaria dentro na região interna da Terra. Essa é a estimativa mínima, 2 vezes a massa dos oceanos, e isso, em termos de fração, dá exatamente esses 5 vezes 10 a menos 4 aqui, que está indicado pela linha tracejada. Então, ah, no caso aqui desse planeta especificamente falando, ele começa extremamente seco, né? Quase que 0%, né? Quase que zero fração de água. E aí, ao longo do tempo, dá para ver que a fração de água ela sobe repentinamente, porque às vezes o planeta ele sofre uma colisão com um objeto que tem uma fração de água maior, relativamente grande, e essa água ela é adquirida pela Terra, e é por isso que essa fração ela sobe às vezes repentinamente, né? São de colisões, às vezes, principalmente com embriões planetários. E aí, com o passar do tempo, já dá para perceber que a partir de 2 milhões de anos, a Terra já teria adquirido água suficiente para explicar a massa atual de água no nosso planeta. E nessa simulação em específico, a fração de água adquirida é cerca de, deixa eu ver aqui, 7,5, quase 8 vezes 10 a menos 4, que na verdade pode ser classificado como um sucesso, porque isso indica que nessa simulação em particular, a massa total da água na Terra seria cerca de 3 vezes a massa nos oceanos, né? Então, não teria problema. Então, em resumo, essas figuras elas mostram a evolução, a formação na prática, com o passar do tempo, de um sistema terrestre que formou os 4 planetas terrestres com as suas órbitas, com suas massas parecidas, muito parecidas com o que é observado, e além disso também demonstra que é capaz de explicar a origem da água na Terra. Por fim, nesse slide, eu vou mostrar como é que o modelo também é capaz de explicar o cinturão de asteroides. É uma figura um pouco complicada, mas eu vou explicar com calma. O eixo horizontal, ele representa o semi-eixo maior em unidades astronômicas em todas as figuras.
E no caso aqui, a figura esquerda superior, o eixo vertical ele mostra a excentricidade da órbita. Então, quando a excentricidade é zero, a órbita é circular. E quanto maior a excentricidade, mais a órbita vai se tornando elíptica, ela vai se tornando mais oval, né? Então, isso é o que representa a excentricidade. E na figura embaixo, aqui o eixo vertical ela mostra a inclinação orbital do asteroide em graus. Então, a primeira coisa, nessa figura aqui de cima e também na de baixo, elas mostram uma comparação entre os asteroides observados e os resultados das simulações, né? Então, os asteroides observados, eles estão indicados em cinza, em pontos, símbolos cinza, enquanto que as simulações elas estão indicadas tanto em marrom e quanto um azul, são em colorido no caso. Então, no primeiro caso aqui, ah, na figura acima aqui de semelhante maioria e simplicidade, é possível perceber que os resultados das simulações eles mais ou menos explicam as órbitas dos asteroides, né? Então é comparar, basicamente comparar ah, os asteroides obtidos nas simulações, que estão representados pelas cores aqui, né, marrom e azul, com os asteroides observados que estão representados em cinza. Então, basicamente, há, um, há uma boa correspondência. Não é perfeito, né? Mais uma vez, não é perfeito, mas é um resultado muito bom. Na figura embaixo, há uma comparação em relação às inclinações dos asteroides, né? Então, aqui também, os resultados são basicamente satisfatórios, embora não sejam perfeitos, né? Então, há algumas imperfeições, por exemplo, nessa região aqui entre 2,2 2,25 unidades astronômicas, por exemplo, aqui é difícil uma simulação formar um asteroide, embora talvez seja possível se no futuro, por exemplo, com simulações mais sofisticadas, eu consiga aumentar o número de asteroides formados, aí talvez consiga popular essa região também, né? É uma questão estatística, né? E outra coisa que o modelo ele é interessante, é robusto, é em relação à massa total do cinturão de asteroides. Como eu comentei no início da- dessa oficina, a massa total observada do cinturão de asteroides é cerca de 5 vezes 10 na menos 4 a massa da Terra. É um valor muito baixo, é muito pequena essa massa. Essa é a massa total, né? Se nós somarmos as massas de todos os asteroides no cinturão de asteroides, mesmo aqueles muito pequenos que ainda não foram descobertos, mesmo assim, essa massa total é estimada em cerca de 5 vezes 10 na menos 4 a massa da Terra. É um valor muito pequeno. E nas simulações, embora o cinturão de asteroides primordial ele iniciou o sistema massivo, por causa daquelas perturbações que eu expliquei antes, causadas por Júpiter e Saturno, o meu cinturão de asteroides ele adquire uma massa muito baixa no fim das contas, e os valores estimados são cerca de 1 ou 2 vezes 10 a menos 3. É um pouquinho mais massivo do que o observado, mas considerando a- as estatísticas, né, que é um valor próximo, e há também incertezas em relação aos valores das simulações, eles podem ser um pouco mais baixos, dependendo do que dependendo das condições iniciais. É possível aprimorar os resultados para que esses valores da massa fiquem próximos ao atual. Não, não, não tem problema em relação a isso, né? Então, nesse sentido, esses valores eles são próximos o suficiente do observado para dizer que o modelo é capaz de explicar a pequena massa dos cinturões de asteroides. Tem um outro aspecto interessante que é esse aqui, que é o que eu chamo de F6, é uma fração. Essa fração é a fração de asteroides que tem inclinações, assim, aproximadamente falando, né? Tem inclinações ah, abaixo de 20 graus em relação aos asteroides que têm inclinação acima de 20 graus. Então, na prática, o F6 é a razão,
entre o número de asteroides com inclinação menor que 20 graus ah, para os asteroides que têm inclinação acima de 20 graus. Então, a fração observada é 7%, 0,07, ou seja, 7% dos asteroides, apenas 7% dos asteroides têm inclinações acima de 20 graus, né? Basicamente isso que é o que esse F6 está nos dizendo. E no caso das simulações, os resultados obtidos, as frações obtidas para o F6, né, foram cerca de 11, entre 11 e 18%. É um pouquinho acima, né? Realmente, ainda está um pouco acima, mas embora o resultado ainda não seja o ideal, vale ressaltar que esses resultados são os melhores até hoje publicados em toda a literatura científica, né? Então, nesse sentido, é um resultado muito promissor. Ainda falta um pouquinho, né, para dizer que explica o 0,7, mas é um resultado promissor, né? E, por fim, aqui na direita tem três figuras onde eu comparo os três principais tipos de asteroides em termos de composições, que eles podem ser divididos entre S, tipo C e tipo DP. Então, assim, explicando de forma bem simplificada, o tipo S é um asteroide mais rochoso, digamos assim, mais de composição mais rochosa e que também tem uma composição de água muito baixa, né? Fração de água muito, muito pouca. Então, basicamente, é um asteroide seco, né? Entre aspas. Não é completamente seco, mas então esse é o que representa o tipo S. E o tipo C, ele é um asteroide que tem mais, digamos, também tem rochas, né? Mas ele também possui características de substâncias baseadas no carbono, né? Então, vários hidrocarbonos, por exemplo, várias substâncias que possuem carbono, elas também são características comuns de asteroides tipo C, e também os asteroides tipo C têm a tendência a ter uma fração relativa de água maior do que os tipo S, né? Então, geralmente o asteroide tipo C ele tem uma fração maior de água, né, na sua composição. E por fim, o tipo DP, ele é parecido com o tipo C, mas ele tem muito mais água na sua composição. Essa é uma diferença fundamental, né? Embora ele também possa ter compostos orgânicos, como o C, né? Esse é o termo que eu tinha esquecido. O C, ele tem também vários compostos orgânicos, né? E o tipo DP também, embora ele tenha muito mais água, né? E basicamente isso. Eles têm outras diferenças, mas essas são as principais características desses três tipos de asteroides. E, e no caso, essas figuras elas estão mostrando a distribuição, a frequência desses asteroides em relação à sua localização no cinturão. Lembrando que o eixo horizontal ele mostra o semi-eixo maior em unidades astronômicas. Então, vai desde a região interna do cinturão, cerca de 2,1, mais ou menos aqui, né? Um pouquinho quase 2,2. Desculpa, um pouquinho menor que 2,2. Então, é praticamente de 2,2 na região mais interna dos cinturões de asteroides até a região mais externa, que se estende até 3,5 unidades astronômicas. Então, essas três figuras, elas mostram a distribuição espacial, a distribuição em termos de distância dos três tipos de asteroides, S, C e DP. E nas simulações eu também fiz uma, uma classificação desses asteroides em termos de S, C e DP, baseado em baseado nas suas localizações iniciais, né, no disco protoplanetário. Então, o, ah, as observações nessas figuras, elas estão representadas por essas curvas pontilhadas, né? E essas são os resultados das observações. Enquanto que os resultados das simulações, eles são mostrados com as cores aqui, laranja, verde e azul. Então, mais uma vez, em termos de taxonomia, né, de composicional, os resultados das simulações, eles são muito parecidos em relação às observações, né? Então, nesse sentido, resumindo aqui a ópera, né,
ah, o modelo ele é capaz de explicar não só os quatro planetas terrestres, as suas órbitas e massas, mas também ele é capaz de explicar a estrutura orbital dos asteroides e também a sua massa pequena, e por fim, inclusive, esses três tipos de asteroides e sua distribuição orbital, né, no cinturão. Então, é realmente são resultados muito promissores, muito interessantes. Então, eu vou resumir esse modelo, que eu chamo de JSC, o mecanismo JSC, que, né, só para relembrar, é o excitação caótica por Júpiter e Saturno. E esse mecanismo ele é capaz, né, de rapidamente perturbar o disco protoplanetário, principalmente na região além de 2 unidades astronômicas. Então, praticamente o cinturão de asteroides primordial, aquele que se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos, ele é a grande parte dele, a maioria da sua massa, ela é perdida, ela é os asteroides eles se tornam tão instáveis dinamicamente falando que eles colidem com o Sol ou colidem com outros planetas, né? Então o que resta ali é um cinturão de asteroides muito escasso, né? Então, é nesse sentido que o mecanismo ele é capaz de perturbar de forma muito severa a região principalmente a região do cinturão de asteroides primordial. E o outro resultado fundamental desse modelo é que Marte, com a sua pequena massa, e também um cinturão de asteroides com massa pequena, eles, eles resultam dessas perturbações nas regiões externas do disco protoplanetário. Como eu acabei de comentar, essas perturbações elas são muito severas, além de 2 unidades astronômicas, mas também além de mesmo na região, além de 1,5, eles também sofrem perturbações. Então, essas perturbações, coletivamente falando, elas, no fim das contas, explicam por que que Marte tem uma massa pequena e por que que também o cinturão de asteroides tem uma massa muito pequena atualmente, né? Então, isso, na verdade, são retratos dessa perturbação severa que ocorreu há cerca de sendo um pouquinho mais exato, né, 4,5 bilhões de anos atrás, né, que seria o momento em que as regiões externas do disco protoplanetário foram perturbadas severamente. E um outro resultado, que é esse aqui, é que se considerar que o disco protoplanetário também ele também continha uma região, um componente interno, né, localizado entre a órbita de mais ou menos a órbita de Mercúrio, ali, em termos de praticamente 0,3 unidades astronômicas, até cerca de 0,8, 0,9. Esse é o componente, né? Então, se o disco protoplanetário também ele continha esse componente interno, nesse caso, as simulações elas são capazes de formar os quatro planetas terrestres com as suas órbitas e também com as suas massas muito semelhantes ao que é observado no nosso sistema solar, né? Então, em resumo, a condição é que o disco protoplanetário é, ele foi massivo, né? Ele era massivo entre cerca de 0,8 ou 0,9 até 3,5 unidades astronômicas, e também esse disco ele tinha um componente mais interno, entre cerca de 0,3 até 0,8 ou 0,9 unidades astronômicas. Outro resultado do modelo é que, geralmente, a Terra, quando no caso aqui, o modelo formou 47 sistemas, né? Então, eu analisei a Terra formada desses 47 sistemas, ou seja, 47 terras, no caso, né? Então, eu analisei essas 47 terras e eu percebi que, na maioria das vezes, elas sofrem colisões, grandes colisões, que são capazes de explicar a formação da Lua.
inclusive naquela janela de tempo que é o ideal, no caso, cerca de dezenas de milhões de anos. Outra coisa que essas terras são capazes de explicar é a origem da água do nosso planeta. Então, a maioria dessas terras também, a maioria não, no caso da água, todas elas são capazes de adquirir a água o suficiente, uma quantidade suficiente de água para explicar a água do nosso planeta, né? E, finalmente, inclusive, as colisões tardias, que são aquelas que ocorreram na Terra ao longo de centenas de milhões de anos após a formação da Lua, o modelo também é capaz de explicar essas colisões, né? Porque essas colisões ocorrem também nas simulações, inclusive esses objetos são também muito secos, né, com pouca água, que é um resultado importante. Então, eu sei que soa um pouco confuso, mas na verdade a água, a Terra teria adquirido sua água nas primeiras dezenas de milhões de anos da formação da Terra, e depois a Terra teria sofrido várias colisões com objetos com pouca água, né? Então isso também é um resultado interessante, que resumindo, que a origem da água, que a água teria sido adquirida pela Terra em questão de apenas dezenas de milhões de anos, né, da nossa formação, mesmo antes de terminar essa formação. E por fim, o último resultado desse modelo, assim, é que o cinturão de asteroides ele também é, ele é formado nas simulações, não é perfeito, tem alguns probleminhas, né? Mas ah, estatisticamente falando, ele tem um grande potencial para explicar a pequena massa do cinturão de asteroides, a distribuição orbital, né? A estrutura orbital dos asteroides dentro do cinturão, e finalmente, inclusive, poderia explicar os três tipos de asteroides, né, que eu comentei há pouco tempo, o tipo C, o S, tipo C e o tipo DP. Então esse modelo realmente ele tem tem um potencial muito bom, né, porque ele poderia explicar não só os quatro planetas terrestres, mas também o sistema de asteroides, tudo ao mesmo tempo. E eu confesso para vocês que ah, deu um trabalho muito grande, na verdade, trabalhar com essas simulações, porque foram mais de 2 anos de trabalho na prática. Na verdade, antes de publicar os estudos, né, quando tem os resultados mais satisfatórios, geralmente nós temos que fazer muitos testes, né, muitas simulações com teste, condições iniciais diferentes. Então isso também dá trabalho. E além disso, tem que praticamente ler toda a literatura científica sobre o assunto. Então tem que estar a par também, né, de todos os detalhes das condições, né, tem que poder, tem que ter esse conhecimento para poder também pesquisar melhor, para poder também formular novas hipóteses que podem ou não, né, melhorar o modelo, explicar melhor as características dos planetas e dos asteroides. Então, isso tudo dá um trabalho muito grande. As próprias simulações, mesmo as finais, né, que foram usadas para gerar esses resultados, elas são simulações muito pesadas, porque cada uma delas ela tem que considerar dezenas de embriões planetários e milhares de planetesimais. Então, e fazer essa simulação de forma, ah, digamos, que gere resultados mais precisos, elas demoram bastante também. Então, muitas simulações demoraram meses, né? Então, vocês imaginam um computador calculando ali né, as- a evolução orbital, as colisões de milhares de objetos naquele sistema durante por exemplo, as simulações dos planetas terrestres foram 400 milhões de anos, né? É muito grande, é um tempo muito longo em termos de simulação para essa região, né? Então, só um detalhezinho, as simulações do cinturão de asteroides foram um pouco diferentes
que eu tive que estender elas até 4,5 bilhões de anos. Essas simulações também foram pesadas, né? A gente também tinha que utilizar muitos objetos que eram representantes dos asteroides. Então não foi fácil, foi um trabalho árduo. O projeto em si, acho que ele começou, se não me engano, 3 anos atrás, mais ou menos, né? Então, a partir de lá, tem que planejar, testar, formular, e tem que entender também o que está acontecendo, os resultados. Realmente deu bastante trabalho, mas felizmente os frutos foram interessantes, que resultaram nesse modelo que eu acabei de apresentar e já foram publicados, inclusive. E basicamente é isso. Eu vou concluir a oficina aqui. Eu tenho, na verdade, um outro assunto aqui na manga para conversar, mas isso eu vou deixar para uma outra oportunidade, né? Que é esse assunto aqui do um suposto planeta hipotético no sistema solar. Mas esse eu vou deixar para outra oportunidade, né? Talvez uma outra oficina, quem sabe. E como eu já estou passando muito tempo, que vou encerrar então a minha apresentação. Novamente, eu primeiro agradeço a oportunidade de poder ter participado dessa oficina, e ter apresentado esses tópicos que são muito interessantes, são fascinantes, na minha opinião. E agradeço a atenção também de todos que tiveram paciência para escutar tudo e ver toda essa apresentação. Agradeço também novamente o convite do professor Luiz Augusto. E novamente também eu peço desculpas pela apresentação com um monte de texto em japonês e texto em inglês, é que realmente eu confesso que não tinha como eu fazer tudo isso aqui em português, né? É muita loucura, o tempo aqui é muita correria mesmo, é muito difícil. Mas eu fiz o melhor possível para tornar o assunto mais didático, né? E também vocês já devem ter percebido que eu não estou acostumado a apresentar isso em português, então eu também confesso que foi um pouco difícil, porque acho que essa é a primeira vez que eu apresento esses tópicos em português. Eu realmente não estou acostumado a apresentar em português, então eu meio que me enrolei às vezes um pouco aqui nos termos, e não foi tão fluido como eu gostaria, mas eu espero que tenha sido positivo e que tenha sido didático, né? Que tenha transmitido esses mistérios, essas ideias interessantes, né? Que, que cercam, né? Nosso sistema solar, nossa Terra, aqui, nosso planeta e tudo mais. Está tudo interligado no fim das contas, mas é realmente um assunto muito fascinante. E a gente continua assim, na verdade, é baseado na curiosidade, querer entender mais, e isso também motiva para poder querer pesquisar mais, querer entender melhor, querer também explicar, né, os vários, as várias propriedades do sistema solar. Mas é isso, então eu já me estendi demais, e então eu concluo agora a apresentação. Novamente, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.